Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que deu o que falar no mundo todo. Um best-seller sobre prazer, dor e, claro, a nossa vida moderna. O livro é Nação Dopamina, da psiquiatra Anna Lembke. E a premissa dele é muito forte. A gente vive num mundo com acesso a tudo o tempo todo. E seria justamente esse excesso de coisas prazerosas que estaria nos deixando infelizes. Uma ideia que, vamos combinar, bateu fundo em muita gente. Para a gente destrinchar esse argumento, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a ideia principal do livro. Depois, a gente bota uma lupa na base científica dela. Na sequência, vamos ver a moralidade que talvez se esconda na neurociência, pensar sobre a briga entre o indivíduo e o sistema e, no fim, a gente propõe um outro olhar. Será que não é uma crise de sentido? Então, vamos lá. Vamos direto ao ponto. Qual é a grande sacada do livro? A narrativa que fisgou tanta gente. O diagnóstico da Lembke é na veia. A gente está se afogando em estímulos. O excesso de tudo transformou coisas do dia a dia, como o nosso celular, em verdadeiras fontes de consumo sem fim, injetando recompensas digitais na gente o tempo todo. Para explicar como isso funciona, o livro usa uma imagem central, a da balança do prazer e da dor. A ideia é que nosso cérebro está o tempo todo trabalhando para manter as coisas em equilíbrio, sabe? Deixa tudo nivelado. E essa imagem da gangorra é o coração do livro. Pensa assim. Qualquer coisinha prazerosa que acontece, a balança pende para um lado. E o que o cérebro faz para compensar? Ele joga um peso do outro lado, o lado da dor. A autora até usa a imagem de uns gremlins que nos empurram para um estado de falta, de déficit. E assim a história se fecha. Essa busca sem fim por prazer acaba nos jogando num estado crônico de dor, que por sua vez alimenta o vício e o nosso mal-estar. É uma explicação super clara, poderosa, mas é aí que mora o perigo. Talvez seja uma explicação simples demais, que transforma um problema super complexo em uma historinha de causa e consequência com um fundo meio moral. Bom, agora vamos avançar um pouco. Será que essa metáfora tão boa da balança para em pé quando a gente olha para a ciência com um pouco mais de rigor? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é justamente sobre a estrela dessa história toda. E aqui a coisa fica muito interessante. O livro populariza essa ideia de que dopamina é igual a prazer. Ponto. Só que o que a ciência diz hoje é um pouco mais complexo. A dopamina tem muito mais a ver com querer do que com gostar. É a molécula da motivação, da antecipação, aquilo que nos faz ir atrás de algo. E essa diferença, olha, não é um detalhe. Ela muda completamente o jeito como a gente entende o vício e a felicidade. A própria metáfora da balança começa a balançar. A nossa experiência mostra que dor e prazer podem andar juntos. Pensa em esportes radicais, em comer uma pimenta forte. E o prazer não é um show de uma molécula só, tem muito mais coisa envolvida. O cérebro não busca um equilíbrio moral, ele se adapta ao contexto. E o mais importante, sofrimento nem sempre conserta as coisas. Muitas vezes ele só traumatiza ainda mais o sistema. Certo. Então, se a base científica é um pouco escorregadia, o que a gente pode dizer das soluções que o livro propõe? É ciência pura ou tem algo mais aí no meio? Para a gente recuperar o equilíbrio, a autora sugere coisas como o jejum de dopamina, buscar o desconforto de propósito, a honestidade radical e a tal da vergonha pró-social. É curioso como tudo isso soa menos como um tratamento clínico e mais como uma lista de virtudes, né? E aqui está uma das críticas mais diretas. O livro parece pegar uma ética bem antiga de autocontrole e dar uma roupagem nova, científica. Nessa história, a dopamina vira uma espécie de pecado original da modernidade e o sofrimento vira um caminho para a redenção. Mas de todas as propostas, tem uma que é especialmente polêmica, a tal da vergonha pró-social. Vamos olhar isso de perto. A ideia da Lembke é que a vergonha, quando compartilhada num grupo, pode ser positiva, pode conectar as pessoas. Só que aqui a gente precisa ter muito cuidado. Historicamente, a vergonha sempre foi uma arma de controle, usada para oprimir, para calar e para marginalizar. Sugerir o uso dela como ferramenta terapêutica, sem levar em conta todo esse peso histórico, é, para dizer o mínimo, andar num campo minado. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro maior, o contexto onde tudo isso acontece. E aqui, justiça seja feita, um dos grandes acertos do livro é identificar o que a gente pode chamar de capitalismo límbico, ou seja, uma economia da atenção onde o nosso vício não é um acidente. É o modelo de negócio. Só que é aí que aparece a grande tensão. O livro faz um diagnóstico brilhante de um problema que é do sistema, mas a solução que ele oferece é quase toda individual.
Foca no autocontrole, na abstinência, mas e os modelos de negócio das gigantes de tecnologia? E a desigualdade social? E a solidão que virou uma epidemia? Fica parecendo que a conta para resolver um problema estrutural está sendo jogada inteirinha no colo do indivíduo. E isso nos leva a outra pergunta. Quando o livro fala nós, de quem exatamente ele está falando? O sujeito desse livro parece ser alguém que tem autonomia, tempo, recursos para fazer um jejum, uma realidade muito específica. Para uma parte enorme do mundo, inclusive aqui no Brasil, o problema não é o excesso de prazer, é o excesso de privação, de ansiedade, de instabilidade. Então, se a explicação do excesso de dopamina parece incompleta, será que existe outra forma de enxergar esse problema todo? Talvez o que a gente esteja vivendo não seja bem uma sobrecarga química no cérebro, mas sim uma profunda crise de sentido. Um momento em que as grandes histórias que davam propósito para as coisas meio que desmoronaram, e o que sobrou foi um mundo cheio de estímulos, mas existencialmente raso. E se a gente olhar por esse ângulo, o diagnóstico muda. Talvez não seja sobre uma pessoa viciada em prazer. Talvez seja sobre uma pessoa exausta buscando um alívio rápido num mundo que oferece poucas fontes de propósito e de conexão de verdade. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Nação Dopamina é, sem dúvida, um livro importante que abriu uma conversa necessária. Mas, no final das contas, a questão que fica é: será que o nosso grande problema é mesmo o excesso de prazer? Ou será que é a ausência de um sentido profundo que nenhum prazer, por mais intenso que seja, consegue preencher?